minutos é hora da meditação da palavra do Senhor e nós estamos tendo um estudo bíblico aos domingos aqui na Igreja Cristã Templo do Espírito Santo, em Patos de Minas. E nós estamos falando a respeito da lealdade. A lealdade é sinônimo de fidelidade, sinceridade, honestidade, dignidade, integridade. E o Espírito Santo falou no meu coração uma coisa muito forte, que a lealdade é uma das virtudes dos anjos que não caíram, não abandonaram. E eu achei isso muito interessante. E nós estamos falando sobre lealdade em 4 níveis. O primeiro nível é lealdade dos anjos. A segunda, lealdade na guerra. Terceiro é a lealdade ao amigo. E quarto, lealdade na família. Então nós estamos falando sobre esses 4 níveis e começamos nesse domingo a falar sobre a lealdade dos anjos. E para que a gente possa entender tudo isso, nós precisamos observar a escassez no fim dos tempos da lealdade. Por quê? Olha só, para começar aqui, eu quero abrir a Bíblia em segunda epístola de Timóteo. Você pode já abrir a sua Bíblia aí. Em rádio é mais rápido, né? É diferente na igreja, né? Na igreja a gente vai com mais calma, mas a rádio tem que ser mais rápido. Então, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 1. Olha só, o título aqui está: Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Amados irmãos e irmãs, para você ver que a lealdade, no fim dos tempos, ela vai se tornar escassa. Ela vai se tornar escassa. E você nota isso acontecendo. É quando você vê a falta de lealdade no casamento, quando você vê a falta de lealdade naquela pessoa que você ajuda, e daqui a pouco aquela mesma pessoa que recebeu sua ajuda está falando mal de você. Aí você ensina algo para alguém no seu trabalho, daqui a pouco aquela pessoa usa aquilo contra você de uma forma desonesta. A falta de lealdade, ela vai se agravar, ela vai aumentar quando chegarmos próximo do fim. O fim dos tempos é isso aqui. Como lemos aqui, as pessoas, como elas serão quando se aproxima do fim. Nós estamos falando sobre lealdade e para falar sobre essa lealdade dos anjos, né? Essa primeira, vamos falar sobre a lealdade dos anjos. E para que a gente possa entender a lealdade dos anjos, nós precisamos ir para o céu.
Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Então, veja bem, nós precisamos entender o que aconteceu lá no céu para que a gente entenda sobre a lealdade dos anjos. Então, você sabe que aconteceu uma rebelião no céu. Você sabe que Lúcifer, ele foi expulso do céu. Ele queria ser igual a Deus. E para isso a gente vai ler Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 11. Então, Ezequiel, capítulo 28, verso 11, diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, então veja essa palavra de Ezequiel, que ele recebeu de Deus, faz uma alusão a Lúcifer. Lúcifer, que pela palavra ele quer dizer cheio de luz, né? Então Lúcifer, ele era querubim da guarda ungido, era um anjo perfeito. Era um anjo que a Bíblia diz que ele andava no brilho das pedras preciosas. Era um anjo de extrema perfeição, importância, e todos o admiravam. Ele era perfeito. A Bíblia chama sinete da perfeição. Assim era Lúcifer. Só que a Bíblia diz que um dia, no seu interior, foi tomado de violência e foi gerado nele um orgulho. Esse orgulho o levou a pensar num plano. Ele começou a pensar: eu sou perfeito, eu posso ser igual a Deus. E ele começou a nutrir, alimentar isso dentro de si. Eu sou perfeito, eu sou o sinete da perfeição, todos me observam, eu posso ser igual a Deus. A partir desse momento ele começou a traçar um plano, porque ele dizia: eu quero ser como Deus, eu quero ter um trono, eu quero receber adoração, eu quero
ser Deus. Naquele momento, ele pensa como conseguir isso. E ele chegou à conclusão que ele precisava dos anjos. Ele precisava do apoio das legiões de anjos. Então ele começou, a Bíblia chama de o acusador, diabo, aquele que acusa. Então ele começou a acusar. Ele começou a dizer que aquilo estava errado e que ele poderia ser um líder. E ele começou a prometer. Ele começou a prometer para os anjos. Ele começou, sabe, Satanás ele tem uma linha de atuação. Ele não muda essa linha de atuação. Ele apenas a adequa. Então o que aconteceu? Assim como lá no jardim com Eva, ele usou da mesma forma que foi no céu. Ali naquele momento ele diz: Deus, é certo que Deus diz que se comer desse fruto morrerás? É certo que não morrerás. Não, você não vai morrer. Você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Foi a mesma coisa que ele falou para os anjos. Ele disse: olha, vocês podem ser igual a Deus. Vocês podem ter reinos, adoração. Eu posso dar isso para vocês. Se vocês me seguirem, eu darei reinos para vocês. Lembra que ele ofereceu para o Senhor Jesus? Ele disse assim: darei esses reinos, os reinos da terra, se prostrado me adorares. Então Satanás começou a seduzir, a Bíblia diz que ele é o sedutor. Ele começou a seduzir os anjos, dizendo: eu vou dar reinos para vocês. E aí, você sabe que hoje os demônios, eles se organizam e existem as potestades, os principados, que são justamente demônios que tomam conta de regiões celestiais. É por isso que você vai ver em Daniel falando que o anjo foi interceptado temporariamente por um principado da Pérsia, um demônio que era responsável por aquela área. Então Satanás começou a colocar isso. E os anjos, uma parte deles se deixou seduzir. Uma parte deles realmente cedeu a isso. E a Bíblia diz que foi a terça parte. Para que a gente possa entender sobre o que realmente aconteceu no céu, nesse momento em que alguns anjos aderiram a essa ideia maligna. Você vai abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 3. Eu espero você achar. Então, amados irmãos e irmãs,
Apocalipse capítulo 12, verso 3 diz assim: verso 3: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho e com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Você nota aqui a diferença, né? Porque antes era o sinete da perfeição. Lúcifer perdeu o seu estado original, como está escrito em Judas capítulo 1, verso 6. Anjos que perderam o seu estado original e saíram do seu domicílio. Foi o que aconteceu. Você vê, meu irmão, minha irmã, a desfiguração de Lúcifer, que antes era o sinete da perfeição, cheio de luz, nas pedras andavam, e aqui ele está como um dragão, um grande dragão vermelho. Ele está aqui desfigurado. E a Bíblia diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Nós vamos entender que essas estrelas são os anjos que não foram leais. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Amados irmãos e irmãs, então nós vemos aqui que Satanás, ele perdeu o seu estado original, a sua aparência, e a Bíblia diz que a cauda arrastou a terça parte dos anjos. Amados irmãos e irmãs, por isso que a Bíblia chama ele de sedutor. A terça parte dos anjos são milhares e milhares de anjos que foram convencidos por Satanás a abandonar o seu domicílio, ao seu estado original. Mas houve uma peleja. E quem pelejou? Os anjos que foram leais. Os anjos que eram leais a Deus, eles não aceitaram a sedução, eles não aceitaram aquela ideia maligna. E nós vemos isso a partir aqui do verso 7, ainda no capítulo 12, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós vemos que houve uma peleja do céu, porque os anjos leais a Deus, eles não aceitaram aquilo. Juntamente, liderado por Miguel, houve batalha no céu. E Satanás e os seus anjos desleais foram expulsos. Os desleais foram expulsos do céu. Olha, a lealdade de anjo
é a lealdade ao Deus da criação. Porque eles tinham duas referências para ser leais. A primeira, a lealdade que eles viam entre o Deus Pai e o seu Filho, Jesus. A lealdade do Pai com o Filho. E nós vemos isso nos Evangelhos, que o Senhor Jesus era leal ao Pai. Ele era leal ao Deus Pai. Por isso que você vai ver o Senhor Jesus suando sangue, lutando, batalhando, sofrendo, gemendo. Mas mesmo em face da morte, ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. A lealdade do nosso Senhor Jesus ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Essa lealdade, ela foi ensinada, e os anjos tinham isso como referência. Também como referência, os anjos, eles viam que Deus é amor, que Deus é justiça. A sua base é justiça. E naquele momento, eles também eram gratos, porque foram criados pelo Deus Todo-Poderoso. Imagine eles olhando e dizendo: o nosso Deus nos criou, Ele nos criou, Ele criou o nosso corpo, nos deu asas, nos ensinou a voar, nos ensinou a bondade, nos ensinou a sermos criaturas que servem com amor. Então, naquele instante, eles resolveram: não vamos abandonar o nosso domicílio, não iremos aceitar essa oferta de Satanás. Não iremos aceitar. E naquele instante, eles começaram a batalhar e venceram, expulsando Lúcifer e os seus anjos, expulsando-os do céu. Amado irmão e irmã, a lealdade dos anjos é ser leal ao Pai, mesmo em momentos difíceis, mesmo que o diabo ofereça coisas desse mundo, mesmo que Satanás ofereça algo que seja agradável aos olhos, mesmo que diga: não, isso aqui não faz mal, você será cheio de conhecimento, seus olhos vão se abrir. Mesmo que Satanás ofereça, você irá pelejar e dirá não. Essa é a lealdade dos anjos. Aleluia! Essa é a meditação de hoje, o nosso estudo sobre lealdade em 4 níveis. Hoje, lealdade dos anjos. Segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos falando acerca do 2º nível, que é a lealdade na guerra. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nós entramos nesse instante na Tua santa e gloriosa presença em oração, e nós queremos pedir, meu Pai, por todos, pelos católicos, pelos espíritas, pelos evangélicos, por aqueles que ainda não crê, ainda não acredita, mas nós já estamos em oração. Senhor Deus, pedimos a Ti pelos doentes, pessoas que estão sofrendo, gemendo de dores, não suportam mais
os tratamentos, aqueles tratamentos tão agressivos, que a pessoa, lá no fundo do coração dela, ela já pede a morte, porque já não aguenta mais o sofrimento nos tratamentos. Senhor, visite com teu poder essas pessoas que estão internadas, pessoas que moram mais nos hospitais do que no seu próprio domicílio. Eu peço, junto com os meus irmãos, de vários lugares, nós nos reunimos para pedir por essa pessoa que carrega no corpo, ó Pai, uma enfermidade maligna que está se alastrando. Senhor Deus, o Senhor parou os ventos, acalmou o mar, a violência do mar. O Senhor pode fazer com que a violência dessa enfermidade pare e obedeça a tua voz. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para clamar, Senhor, e que a cura aconteça para a glória do teu santo nome. Pai querido e Pai amado, eu oro por esse empresário, por esse funcionário, por esse que está desempregado. Senhor Deus, abre as portas, abençoa, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar essa pessoa por dentro, por fora, emocionalmente, fisicamente, que o Senhor possa curá-la. Dê forças, meu Pai, a essa pessoa que teve uma perda, problemas de todos os lados, que o Senhor possa ajudá-la. Pai querido e Pai amado, nós oramos pela nossa nação, e que o Deus de Israel seja o Deus dessa nação. Ó meu Pai, nós pedimos a Ti, toma nas Tuas mãos, abençoe a cidade de Patos de Minas, que Deus abençoe o povo dessa cidade, Deus abençoe aqueles que foram constituídos líderes nessa cidade, que Deus dê sabedoria, entendimento para eles, e que em nome de Jesus essa cidade seja abençoada. Em nome de Jesus, ó Pai, eu agradeço por tudo. Te louvamos, te agradecemos, e que a lealdade dos anjos esteja em nossos corações. Ser leal ao Deus de Israel. Ó Espírito Santo, que essa lealdade esteja em nós. Que possamos permanecer e lutar, pelejar contra a sedução do diabo, contra as ofertas de Satanás, e que possamos expulsar de nós todo pensamento maligno que venha nos tirar do domicílio de Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço, te louvo e peço a bênção para todos os ouvintes da Rádio Ix. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus.